internauta, seja bem-vindo ao Teologia em Foco. Nós vamos conversar hoje com o pastor Reinaldo Odilo. Ele é da Assembleia de Deus em Natal, no Rio Grande do Norte. E a temática é a família. Pastor Reinaldo, seja bem-vindo ao Teologia em Foco de hoje. A paz do Senhor, irmão Jorge. Pastor Reinaldo, a família tem sido atacada de uma forma sistemática na sociedade brasileira. Há várias associações que se admitem como sendo família. Qual é o conceito bíblico teológico de família? Irmão Jorge, é importante que se diga que tanto o conceito bíblico quanto o conceito sociológico de família coincidem. Nós temos visto algumas construções jurídicas recentes que procuram atribuir a pessoas do mesmo sexo a unidade familiar, mas essas expressões não possuem referência histórica ao longo da história da humanidade. Nunca se ouviu falar que homem com homem e mulher com mulher se constituísse em família. Há uns 30 anos atrás, mais ou menos na Austrália, aconteceu a primeira união civil de pessoas do mesmo sexo. Porém, nós não temos ainda resultados científicos, sociológicos, portanto, que demonstrem o efeito disso para a civilização, quais os efeitos disso, por exemplo, para a adoção de uma criança, para o crescimento e desenvolvimento intelectual psicológico de uma criança. Então, o conceito bíblico coincide com o conceito histórico, sociológico do que vem a ser família, que remonta ainda aos tempos de Aristóteles. Aristóteles ele vem dizer que família é a união de um homem e de uma mulher que se amam e que a partir daí ele constrói, daí defluem as cidades, não é? E é esse conceito que a Bíblia nos traz e que é respaldado pela ciência sociológica. Repito, recentemente, nos últimos 30 anos, tem se procurado fazer alguns incrementos nesse sentido, mas nós não temos respaldo nem na Bíblia, nem na ciência para dizer que a união de uma mulher com outra mulher ou de um homem com outro homem ou uniões múltiplas podem ser constituídas, pode ser considerada família. Agora, me parece que o conceito, de família, ele foi sendo secularizado, ou seja, foi havendo uma permissividade. O que antes chocava, hoje já parece não chocar mais. Ao que o senhor atribui isso? Existe uma permissividade muito grande, uma liberalidade nos costumes, né? Mas isso, como eu mencionei, nós não temos o respaldo, e eu falo notadamente no aspecto científico e empírico, nós não temos o respaldo de qual o efeito disso sobre a comunidade, sobre a civilização. Então, ainda que haja um conceito jurídico que se avança sobre o mundo, né, e que muitos países do mundo têm adotado, mas, tanto do ponto de vista bíblico, do ponto de vista constitucional também, e do ponto de vista sociológico, histórico, eu não digo dessa nova sociologia, mas o que se aprendeu ao longo dos séculos é que família é composta a partir de uma união entre um homem e uma mulher. Isso em todas as culturas de todos os tempos. Não se trata apenas da cultura ocidental, não, de toda a cultura de todos os tempos, sempre a união entre homem e mulher. Agora, esse avanço da sociedade, essa permissividade que está acontecendo na sociedade, corre risco de influenciar aquelas religiões ou mesmo grupos que têm uma teologia já estabelecida, como por exemplo a igreja cristã, a igreja evangélica? Irmão Jorge, de fato, nós nos preocupamos com essa permissividade que tem acontecido. Então veja, o casamento ele possui 4 pilares e que eles estão sendo destruídos. E qual a consequência disso nós não sabemos ainda. O primeiro pilar do casamento era a indissolubilidade. O casamento era para ser indissolúvel. Durar a vida toda. Durar a vida inteira, né? E aí, aqui, vamos falar de Brasil.
Em 1977 se estabelece a lei do divórcio. Então o primeiro pilar do casamento é destruído. Depois o casamento ele tinha que ser entre duas pessoas de sexos opostos. Também há entendimentos jurídicos de que esse casamento pode ser entre pessoas do mesmo sexo. Quebra-se o segundo pilar do casamento. Aí tem um outro pilar que é o número 2. Casamento tem que ser feito somente entre duas pessoas. Só que como o segundo pilar já foi quebrado, que é a questão do gênero homem e mulher, há muitas pessoas tensionando que aconteçam os chamados casamentos poliafetivos ou poliamorosos, já que não precisa ser necessariamente homem e mulher, então o número 2 é desimportante. Então alguns cartórios chegaram a registrar uniões civis entre 2 homens e 2 mulheres, de forma que assim o número 2 também quebrou-se. Então quebra-se o primeiro pilar, o segundo pilar, o terceiro pilar, e só resta um pilar, que é o pilar que o casamento tem que ser feito dentro da espécie humana. Mas nós já temos conhecimento, no YouTube, na internet você vai encontrar muito isso, grupos de zoofilia em todo o mundo procurando o reconhecimento de casamento com animais. Então a gente vê um mundo que começa a se permitir certas coisas e a gente não sabe aonde vai parar e até que ponto a igreja cristã, os grupos religiosos vão ser atingidos por essa permissividade. Bom, há um risco pelo menos iminente de se aceitar a poligamia, visto que no Antigo Testamento era uma prática aceita. Pois é, isso aí, a gente falar sobre poligamia é uma outra questão. A poligamia nunca foi aceita por Deus. A poligamia ela era tolerada. Digo, né? Em termos de interpretação, né? Porque há pessoas que interpretam como se fosse algo normal. E todas as pessoas que se envolveram com poligamia se deram mal. Né? Jesus ele disse que desde o princípio deixará o homem pai e mãe e se unirá com a sua mulher e serão ambos uma só carne. Todas as pessoas que procuraram se envolver com poligamia por causa de uma cultura que existia em relação à monarquia, aos soberanos, aos monarcas, elas se deram muito mal naquilo que estavam realizando, porque esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é aquele que ele apresentou a Adão, uma mulher, né, e essa esposa Deus disse de logo, assim deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Muito bem, nós estamos falando aqui no Teologia em Foco sobre família, hoje com o pastor Reinaldo Odilo, que é também juiz de direito e comentarista de lições bíblicas de jovens da CPAD. Rápido intervalo e a gente já volta. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta aqui no Teologia em Foco, hoje com o pastor Reinaldo Odilo, falando sobre família.
Pastor Odilo, qual a importância da família para o crescimento espiritual e emocional de um ser humano? A família, ela é o centro ou o campo de treinamento de Deus para o ser humano. É na família em que as pessoas vão aprender, irmão Jorge, todos os requisitos que são necessários para viver em coletividade. Tudo que a pessoa passa dentro da sua casa, na verdade, Deus está treinando para aquilo que a pessoa vai enfrentar lá fora. Eu fico com muita dó, fico com muita pena quando eu vejo jovens dizendo assim: eu quero sair de casa porque eu quero ganhar meu mundo, eu quero ter novas experiências, e não sabe que ali naquele lugar, no campo de treinamento de Deus, Deus está tornando aquela pessoa viável para o mundo, viável para a vida lá fora. É interessante como no meio dos irmãos todos são diferentes. É impressionante como às vezes tem 4, 5 irmãos e cada um tem uma personalidade distinta, cada um tem um jeito distinto de tratar. E por que isso? Porque Deus fica treinando-os dentro de casa para que eles, quando forem lá fora, eles possam enfrentar as agruras da vida. E isso é crescimento, isso é formação de caráter e também formação espiritual. Nós vemos que Deus sempre trata com a família, Ele nunca trata com indivíduos, Ele trata com a família. Eu me lembro o caso de Abraão, que Deus disse que ia dar um filho e que esse filho ia, o descendente de Abraão, e Abraão tem aquele caso com Agar, e quando quando Sara pede a Abraão para dispensar a escrava egípcia e seu filho, Abraão acha ruim, quer ficar com os 2 filhos, e Deus vai falar com Abraão, e Deus diz uma coisa muito interessante a Abraão. Ele diz assim: olha, a minha bênção na sua vida não é só através de você, o herdeiro, ele vem através de Sara, porque eu acho que Abraão, ele se sentia muito importante e achava que vindo dele era suficiente, mas na verdade Deus tinha estabelecido um plano com a família de Abraão, com Abraão e com Sara. Sem Sara, o projeto de Deus na vida de Abraão não seria absolutamente nada, e ele não entendia isso. Por isso que Deus disse: olha, você ouça a voz da sua mulher. E Abraão entendeu, e a partir de ali, a partir daquele instante, ele colocou para fora, né, a Agar e a Ismael. Então o projeto de Deus envolve família. Na família a pessoa cresce enquanto ser humano e cresce espiritualmente. É por isso então que a família é fundamental para que a igreja seja sólida, né? Sem famílias fortes não há igreja forte, não há sociedade forte. O que é que hoje nós estamos vendo? As famílias se desfacelando, estão fragilizadas, se desfacelando. E o que é que está acontecendo no nosso seio social? Violência, uma crise enorme de autoridade. Nós vemos hoje os professores, eles possuem uma dificuldade tremenda de dar aula. Em muitos lugares os professores são ameaçados, são pessoas estressadas, pessoas, né, com problemas emocionais. Sim, e os professores até agredidos muitas vezes, porque os filhos, eles têm problema com a autoridade. Eles perderam a autoridade, os pais perderam a autoridade dentro de casa. Então, quando o filho chega da escola, também não quer respeitar o professor. Quando chega na igreja, também não respeita o pastor. Então, onde está o problema? Se a gente for voltar, vai encontrar o problema na família, né? A família desfacelada, muitos lares desfeitos, e essas crianças crescendo revoltadas, sem respeitar ninguém, que perderam a noção dos critérios do que é certo e errado. E aí nós temos uma sociedade que está implodindo, porque as famílias estão implodindo, estão ficando cada dia com menos referenciais. Bom, de certa forma isso também atinge as famílias cristãs. Como é que o pai e a mãe podem fazer para não permitir que percam a autoridade dentro de casa? Irmão Jorge, a Bíblia, ela nos traz a receita. A Bíblia
eu gosto de chamar o manual do fabricante. Ela sempre vai nos dizer qual o caminho a seguir. E lá atrás, há milhares de anos, né, o rei Salomão, ele disse: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando crescer, ele não vai se desviar. Quando Deus, ainda antes, Deus quando do tempo ainda de Moisés, ele dizia aos pais dos hebreus: olha, você ensina a seus filhos, ensine a eles andando, ensine quando eles estiverem sentados, ensine quando eles estiverem deitados. Era como se Deus estivesse dizendo assim: faça um culto doméstico contínuo, faça um culto doméstico sem interrupção. Você ensine direto quando eles estiverem andando, quando eles estiverem em pé, quando eles estiverem sentados, estiverem deitados, de forma que a educação cristã é que vai introduzir no inconsciente dessa criança, dessa pessoa que está inserida no contexto familiar, os princípios do reino de Deus, essa cultura do Evangelho. E aí a cultura do Evangelho estando impregnada nas mentes e nos corações, nós teremos uma sociedade forte, uma sociedade sadia, uma sociedade que vai crescer tanto materialmente quanto espiritualmente, respeitando o semelhante. Mas hoje nós temos um problema enorme com respeito. Hoje se faz bullying com todo mundo, com negro, com velho, com aleijado, porque não se respeita ninguém. E isso tudo, a base disso tudo é uma estrutura familiar desarrumada. Agora, como a gente pode fazer para que talvez tenham pessoas que estejam assistindo essa entrevista agora que tenham perdido o time, né, o rumo nesse processo de educação de filhos e tem uma família já com problemas, com dificuldades? Qual é o conselho que o senhor dá a essa pessoa? O senhor estava falando, irmão Jorge, eu me lembrava de uma família muito especial na Bíblia, a família de Isaac e Rebeca. Eles entraram por esse caminho. Havia um problema familiar de Jacó e Esaú, uma rixa que começou muito por culpa dos pais, e a Bíblia diz que o Isaac, ele gostava muito do Esaú, a Rebeca gostava muito do Jacó, e essa coisa começou a criar uma rivalidade, e o certo é que essa rivalidade um dia explodiu ao ponto de o Esaú tentar matar o Jacó, e a família teve que se separar, e foi nunca mais foram anos terríveis, né? Foram anos terríveis. E o que é que eu vejo ali é que tanto a Rebeca quanto o Isaac acharam que aquilo era coisa de criança, que aquilo era isso mesmo, e eles nunca tiveram uma boa comunicação dentro do lar. Esse era o problema. Eles nunca se comunicaram. Havia os conflitos entre Rebeca e Isaac por causa dos filhos, mas eles não se comunicavam. E esse ranço, essa intriga foi crescendo. Nós não podemos permitir que nenhum tipo de intriga, que nenhum tipo de raiz de amargura venha se solidificar e crescer no seio familiar. É preciso sentar, chamar os filhos, dizer que é preciso que se amem, falar sobre o projeto de Deus. E essa luta tem que ser travada com jejum, com oração e pedindo a Deus que resolva o problema. Mas a grande dificuldade é porque há pais que lavaram as mãos. Não, esses meninos não se gostam, eles são como cão e gato, e aí vão deixando as coisas acontecerem. Mas nunca é tarde demais. No reino de Deus, aliás, não existe essa expressão tarde demais. Se a sua família está passando por um problema muito difícil, procure auxílio do céu, sente com a sua família, converse com eles, invista em comunicação de qualidade, e ame os seus filhos. Amando-os, certamente haverá transformação, porque onde existe amor, existe milagre. Amém, que assim seja. Nós vamos a mais um rápido intervalo e já voltamos com o pastor Reinaldo Odilo, tratando hoje sobre família aqui no Teologia em Foco.
Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. Teologia em Foco está de volta, hoje falando sobre família, temática muito interessante, muito edificante e especialmente pela oportunidade que temos de estar conversando com o pastor Reinaldo Odilo. Ele que alguns trimestres atrás já escreveu sobre essa temática família e é um homem que tem bastante experiência, aliás é pai de vários filhos. São quantos, pastor? 4. 4 filhos, não é fácil nos dias de hoje você manter uma família unida e na igreja. O pastor Reinaldo tem conseguido. Com base em que, pastor, tem conseguido? Desde pequeno, irmão Jorge, a gente tem levado os nossos filhos para a casa de Deus. Eu acho interessante porque é dever de todo pai levar os filhos para a escola. Então, eu tenho 4 filhos, passei muito por isso, né, de um menino acordar na segunda-feira ou na terça e dizer, eu estou cansado. E a gente diz o quê? Se levanta, você tem que ir para a aula. Então, a gente sempre educa as crianças que não faltem aula. E, de fato, eles não podem faltar aula. Eu estou cansado. Vamos para a escola. Só que quando chega no dia de domingo, no dia da escola dominical, aí a criança diz assim, eu estou cansado. Aí a gente diz assim, deixa a bichinha dormir, deixa o bichinho dormir. Eles passaram a semana acordando tarde, acordando cedo. Agora no domingo, deixa ele dormir. E não leva a criança para a escola dominical. E aí lá no subconsciente dessa criança, ela vai começando a introduzir a educação formal, secular, é muito importante, porque meu pai não permite que eu fale. Mas da igreja não é tão importante assim, porque eu falto e não tem problema. E isso vai criando um círculo vicioso que pode prejudicar a criança no futuro. Então o conselho que eu dou é invista nos seus filhos em uma excelente educação cristã. Leve-o à escola dominical. Se tem um conjunto infantil na sua igreja, coloque no conjunto infantil. Mas dá trabalho, porque tem um ensaio tal dia, é difícil para mim. Invista na sua criança, que ela crie raízes na comunidade da igreja. E aí, quando crescer, eles serão grandes líderes para a glória de Deus. Ok, pastor Reinaldo, estamos chegando ao final dessa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos concede de estar aqui hoje falando sobre esse tema que é muito importante, a família. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Amém, irmão Jorge. Eu que agradeço a paz do Senhor. Ok, nós nos vemos numa próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Muito obrigado pela sua audiência e continue sempre conosco aqui no tvcpad.com.br.